Olá, meus nobres amigos seguidores, estamos aqui mais uma vez, como temos feito todos os dias, a nossa maratona maravilhosa, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Olha, não sei você, mas eu tenho aprendido muito com esses devocionais em séries sobre os Salmos. Tem sido fantástico que, além de compreender com mais exatidão cada salmo, cada contexto, eu tenho apreciado não apenas a leitura e a explicação, mas as aplicações práticas. Eu tenho apreciado esses devocionais nessa sequência dos salmos. Espero que também tenha feito bem para você. E se está fazendo bem para você, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de dar sua curtida. Vamos lá para o Salmo 12 na nossa série. Salmo 12, eu gostaria de colocar um título: Quando a verdade parece desaparecer. Você já se sentiu sozinho por falar a verdade no mundo cheio de mentiras? Hoje, vamos mergulhar no Salmo 12, onde encontramos um clamor por justiça em meio à falsidade. Vamos para a leitura do Salmo 12, a minha versão aqui, a NVI, diz o seguinte, o Salmo 12: Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda língua arrogante. Dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseio. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá. Preste atenção no contraste entre os versículos 1 e 2 e o versículo 6. No versículo 1, 2, o salmista diz algo que parece que estamos vivendo o tempo presente. Ele diz, salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Não parece a época atual? Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Mas em meio a tudo isso, esse meio de mentira, de bajulações, de falsidade, de egoísmo, de traições, veja o contraste sobre Deus e a sua palavra, versículo 6. Porém, as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Então nós estamos vivendo em tempos onde a mentira é normalizada. A bajulação substitui a sinceridade e os fiéis parecem estar desaparecendo. Mas o Salmo 12 nos mostra que Deus vê tudo. Sua palavra continua sendo verdadeira, pura e eterna. E nesse devocional você vai refletir sobre a corrupção das palavras humanas, o poder da palavra de Deus frente à mentira, como manter a fé em meio à falsidade generalizada e o cuidado de Deus com aqueles que o buscam com sinceridade. O versículo 6, que eu já li, vou reler, diz: as palavras do Senhor são puras, são palavras puras como prata refinada. Se você já se sentiu sozinho por escolher a verdade, esse devocional é para você. O Salmo 12 é atribuído a Davi e foi escrito num contexto de crise social e moral, onde a falsidade e a corrupção eram predominantes. Davi, como rei e também esporadicamente profeta, expressa sua angústia e clama a Deus por ajuda diante da falta de integridade e sinceridade entre as pessoas.
Ele reconhece a ascensão da maldade e da traição, mas também declara sua confiança na palavra de Deus, que é pura e fiel. Pensando um pouquinho nesse salmo, como interpretar e como aplicar na nossa vida. Então nós encontramos um contexto de crise moral e social. Então Davi observa esse cenário de decadência moral, como eu disse, onde a mentira, a bajulação e a enganação se tornam comum nas relações interpessoais e até mesmo nos tribunais. Estamos vivendo esses tempos que o salmista já descreveu há muito tempo atrás. Outra coisa que a gente vê nesse salmo, além dessa crise moral e social, é a falta da integridade. A ausência de pessoas leais e fiéis é um ponto central no salmo, com Davi notando que a maioria fala com falsidade e engana seus semelhantes. Você já observou isso? Outra coisa que a gente vê nesse salmo é um clamor por justiça. Davi recorre a Deus em busca de socorro e intervenção divina, clamando por justiça em um tempo de grande necessidade e opressão. Outra coisa que apreciamos nesse salmo é a confiança em Deus. Apesar do cenário de corrupção, Davi expressa sua fé na palavra de Deus, reconhecendo como pura e confiável. Veja que contexto! E lembre-se, esse não é apenas um salmo escrito, é algo que Davi viveu e o transformou em poesia, colocou melodia. Era um cântico cantado lá no templo pelos ministros de louvores, pelos levitas. Isso nos mostra que tudo que acontece ao nosso redor pode ser transformado em louvor e adoração a Deus, desde que a gente entenda o contexto e aplique isso. Alguém já disse, que quem canta os seus males espanta. Quando nós cantamos, colocamos para fora as nossas emoções, isso nos ajuda, é um fator terapêutico, e Davi faz isso. Então preste atenção no enredo, no contexto desse salmo e olhe para a nossa realidade hoje. As redes sociais, quanta falsidade, quanta mentira, quanto fake news, promessas falsas, manipulações. Estamos vivendo isso na íntegra e de uma forma que foi amplificada, não digo nem ampliada, amplificada. Mas em meio a tudo isso, nesse contexto de falsidade, de mentira, de egoísmo, de fake news, Deus continua atento e protegendo aqueles que são sinceros de coração. É o destaque do versículo 6. A palavra de Deus é confiável em qualquer época. Mesmo num mundo cheio de pecado, de corrupção, onde os conceitos estão invertidos, os valores estão invertidos, a palavra de Deus continua sendo fiel, fonte de sabedoria e de instrução. A esperança, então, está em Deus, não nas promessas humanas. E aí eu convido você a refletir e fazer uma aplicação pessoal. Reflita, pergunte a si mesmo: como estão as minhas palavras? Será que eu tenho sido fiel naquilo que eu digo e naquilo que eu faço? Será que as pessoas podem confiar realmente na minha palavra e na minha pessoa? Eu sou uma pessoa objeto de confiança, de fidelidade, de integridade, de sinceridade? Outra pergunta: tenho sido fiel como Deus é? Deus é fiel. Espera que cada um de nós exerça também a nossa fidelidade, para que as pessoas aprendam a confiar em alguém. Como diz Davi, voltando para o Salmo, olha o que ele diz, olha a profundidade. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo e tem lábios bajuladores e falam com segundas intenções. E aí?
Você se enquadra nesse grupo, nesse rol, ou você é aquela pessoa que está nadando contra a maré, está andando contra o vento e fazendo o que é certo, embora o mundo não pratique isso? Procure ser fiel como Deus é fiel. Então eu encorajo você a permanecer firme na verdade, mesmo que todos mintam. Porque a tônica é, na desculpa, todo mundo faz isso. Mas lembre, primeiro você não se chama todo mundo. Você é uma pessoa que foi chamado para fazer diferença. Jesus disse em Mateus 5, 12 a 14, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, você não está só. Deus guarda os que confiam em sua palavra. Oremos. Peçamos que Deus nos dê força, sabedoria, coragem para continuarmos sendo fiéis e não fake news gospel, e não sermos caricaturas ou cópias ou bebê borne de crentes. Nós sejamos cristãos fiéis. Senhor, em um mundo de mentiras, ajuda-nos a andar na tua verdade. Senhor, que as nossas palavras sejam puras como as tuas. Guarda o nosso coração, Senhor. Proteja os teus servos que estão assistindo esse devocional. Como sempre eu peço, derrama o bálsamo do teu Santo Espírito na vida deles e os ajudem a serem fiéis, idôneos, sinceros, íntegros no meio desse mundo tão corrupto. Os abençoa grandemente. Enche com a tua mão poderosa, Senhor, com a tua providência. Socorre cada um dos teus servos que estão assistindo esse devocional. Muitos estão passando por dificuldades, por opressões, por oposições, com necessidades, sejam elas emocionais, físicas ou financeiras ou relacionais. Entra com providência, os socorre e mostra que o Senhor os ama e que eles são amados e protegidos por ti. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Então, se você já viveu um momento em que falar a verdade custou caro, olha, esse devocional é para você. Inscreva-se, tá? No meu canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, assista o devocional até o final. Eu sempre dito, né? Esses 10 a 15 minutos podem ser grandes, mas são minúsculos diante das nossas necessidades e diante desse tempo precioso que Deus nos deu. Vale a pena assistir até o final, dê sua curtida, faça o seu comentário, compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Se você não é inscrito, inscreva-se, né? Então aí, amanhã estaremos juntos, eu conto com você, para falarmos sobre o Salmo 13, quando Deus parece estar distante. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Amém.